Romanos, capítulo 1, versículos 16 ao 17. A palavra do nosso Deus, ela diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Vamos orar, meus irmãos. Santo Deus, Pai querido, nós estamos com a Tua palavra aberta, Senhor. E, ó Deus, nós estamos certos de que não devemos prosseguir sem a direção do Teu Santo Espírito. Ó Pai, que Ele, o autor da palavra, aquele que também ilumina os nossos entendimentos, ó Pai, aquele que aplica a palavra aos corações dos crentes, ó Deus, que Ele possa neste momento poderosamente nos dirigir em todas as coisas. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, maneje, ó Deus, com direção poderosa o uso que faz, ó Deus, do mensageiro limitado e imperfeito. E que Ele mesmo poderosamente entregue a palavra do Senhor aos corações de cada um aqui, cada um dos Teus filhos e filhas. E, ó Deus, que Ele poderosamente os coloque diante da glória do nosso Salvador. É o que nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, permitam-me começar a nossa mensagem com uma história verdadeira. Uma história ocorrida em Boston, nos dias sombrios da Segunda Guerra Mundial. O Alan Emery foi quem registrou este acontecimento. O Alan Emery era um jovem cristão que servia na guarda costeira americana e fez um registro de suas memórias, e ele nos conta a seguinte história. Ele diz que no dia seguinte ao ataque a Pearl Harbor, milhares de rapazes americanos se alistaram. Entre eles, um jovem marinheiro chamado Joseph Ozelski. Numa certa sexta-feira, o Joseph Ozelski apareceu no alojamento vestido com o seu uniforme de gala, e ele estava impecável. O cap alinhado, os punhos alvíssimos, os sapatos brilhando como espelho. Sorrindo de orelha a orelha, ele contou ao Emery que uma moça rica o havia convidado para passar o final de semana em seu apartamento. O convite incluía ópera, bebida à vontade, muita música, liberdade total a Ozelski até a segunda-feira. E ele arrematou, todo entusiasmado, ele disse: este vai ser o melhor fim de semana da minha vida. O Alan Emery, olhando com certa tristeza, ele respondeu apenas isto. Ele disse: eu estarei orando por você, Joey, porque na segunda-feira você estará de volta ao navio e não será mais a mesma pessoa. O pecado deixa a sua marca, respondeu Alan Emery. O rapaz praguejou, enfurecido, e saiu pela porta fora, noite adentro. Horas depois, porém, quando Emery já montava a guarda no cais, uma silhueta agitada surgiu sob os holofotes. Era Joseph, sério, perturbado. Como é que alguém, disse ele, como é que alguém pode se divertir sabendo que estão orando por ele? Você estragou o meu fim de semana. Eu deixei a moça esperando, disse Joseph Ozelski. E ele, naquela noite, ele pediu. Ele disse: olha, eu quero que você então me diga agora como me encontrar com Deus. E naquela noite, num posto de guarda gelado, Joseph Ozelski ouviu pela primeira vez as promessas do Evangelho. E ele creu. A mudança foi imediata, meus irmãos, e foi visível.
Ele imediatamente uniu-se a uma igreja fiel, ele passou a convidar outros marinheiros para os cultos, ele orava com seus companheiros e ele crescia rapidamente nas Escrituras. E eu quero que vocês guardem esse nome, Joseph Olszewski, porque nós voltaremos a ele no final desta mensagem. Queridos, eu pergunto a vocês, que poder é esse que alcança um rapaz no caminho do pecado? Que poder é esse que faz um rapaz que tinha um pacote completo de ofertas de prazeres do pecado, voltar no meio da noite, pedir para se encontrar com Deus e ser transformado para sempre? Veja, não foi um argumento brilhante, não foi um espetáculo, não foi um show de argumentação que ele ouviu. Foram algumas palavras simples e a oração de um crente. Exatamente isso que colocou o evangelho diante de Olszewski aqui. E veja, Paulo dá um nome a esse poder no texto que nós temos diante de nós nesta noite. Chegando a Romanos 1, versos 16 e 17, nós vemos aqui a porta de entrada da carta toda e uma das sentenças mais importantes já escritas. Veja, estes versículos eles são a tese de Romanos. Tudo o que Paulo desenvolverá, falando sobre pecado, ira, justificação, fé, graça, eleição, santificação e esperança. Tudo se ancora a partir destas sentenças aqui. Veja, já está aqui nestes versículos em semente, como um carvalho inteiro dorme dentro da bolota. Meus irmãos, esse foi o texto que acendeu a reforma protestante no coração de um monge agostiniano totalmente atormentado, que mudou completamente a sua vida e de tantos outros gigantes do passado. E é esse texto que, se Deus quiser, há de acender ou reacender os nossos corações nesta noite. Veja, queridos, notem que há uma primeira palavra neste texto. E não é pois. Pois aqui, gar, ela liga os versículos 15. Mas no original grego, Paulo começa: eu não me envergonho do evangelho. No português, aqui há uma conexão com todas estas coisas, mas esta conexão é importante para nós. Porque tamanha prontidão do apóstolo Paulo em dizer que não se envergonha do evangelho, como um homem perseguido que era, como um homem preso que era, apedrejado, ridicularizado, e ainda ardendo nele aqui o desejo de pregar justamente em Roma, que era o coração do império. Possivelmente o centro mais forte de impulsionamento de toda esta perseguição e oposição. Veja, queridos, os versículos 16 e 17 nos respondem sobre esse ardor e esse anseio de Paulo. E nós podemos resumir a sua resposta em uma proposição. O evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Porque nele, Deus revela a justiça que Ele mesmo dá ao pecador, pela fé, do princípio ao fim. E é isso que nós veremos nesta noite. Paulo, o apóstolo, dizendo o porquê eu não me envergonho do evangelho, diz ele. Queridos, nós iremos ver uma confissão destemida. 4 razões para não se envergonhar. E a grande revelação do evangelho nesse texto. Em primeiro lugar, Paulo ele diz: eu não me envergonho. Ele diz isso na primeira parte do verso 16, e isso é uma confissão destemida aqui. No grego, como eu disse, a tradução é pois, para o português, mas com um sentido de negação. Ele diz: não me envergonho. Ele faz isso de propósito, queridos, porque Paulo conhece o coração humano. E ao fazer a transição daquilo que foi o derramamento do seu coração como pastor, para começar a iniciar as exposições do evangelho,
Ele começa negativamente lidando com o fato de que não há motivo para se envergonhar destas coisas, sabendo que será uma tentação aos nossos corações. Meus irmãos, a vergonha é uma tentação real, até mesmo para um apóstolo. Todos nós conhecemos a vergonha. Veja, há a vergonha santa, aquela que nos conduz arrependidos à cruz. Mas também há a vergonha social. O medo do desprezo, o medo do ridículo, o medo da rejeição. E se houver honestidade em nós, nós confessaremos que todos nós, todo cristão já sentiu a tentação de se envergonhar do Evangelho. E Paulo sabe disso. Ao adentrar em terreno tão sério, ele sabe a necessidade de falar destas coisas, de falar desta tentação. Veja, meus irmãos, esta tentação, ela nasce pelo menos de 3 fontes. A primeira fonte é o custo. Jesus mesmo em Marcos capítulo 8, versículos 38, ele advertiu-nos dizendo o seguinte: quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele também o Filho do Homem se envergonhará. Jesus, ele sabia o custo que estava envolvido em sermos discípulos dele. E ele sabia que isso levava à tentação de nos envergonharmos do Evangelho. Veja, seguir a Cristo pode custar amizades, oportunidades e aprovação. São custos reais para todo cristão. Veja, como aconteceu com Paulo e tantos outros ao longo da história, como nós vemos já o suficiente acontecendo com nós mesmos. Meus irmãos, o custo é certamente a primeira das fontes desta tentação de nos envergonharmos do Evangelho. Mas a segunda são as calúnias. Veja, os primeiros cristãos, eles foram chamados de canibais por causa da ceia do Senhor. Foram chamados de imorais porque se tratavam como irmãos e havia casamento entre irmãos, e então as pessoas confundiam isso como incesto. Foram acusados de ateus porque eles não criam nas divindades pagãs deles. Hoje, nós recebemos outros tipos de rótulos. Nós recebemos ataques que permanecem sobre nós, de fora dos que não são crentes. Ataques como fundamentalistas, religiosos, coisas desse tipo. Até mesmo dentro da própria fé, da própria igreja. Por zelo e fidelidade, nós somos atacados, chamados de neopuritanos ou coisas semelhantes. Veja, meus queridos, a calúnia, ela é uma fonte de tentação para se envergonhar do Evangelho. Veja, meus irmãos, como estes crentes respondiam a estas calúnias. A resposta, meus irmãos, bíblica não era ressentimento, mas uma vida santa. Uma vida que ao mesmo tempo que glorificasse a Deus, silenciasse essas calúnias, estas acusações. Uma terceira fonte para as tentações ou a tentação de nos envergonharmos do Evangelho, meus irmãos, é o escândalo da própria mensagem. Veja, em 1 Coríntios 1,18, o apóstolo Paulo ele diz que a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. A pregação ela é considerada uma coisa louca. Paulo ele não diz que não se envergonha da religião ou da espiritualidade, porque as pessoas toleram isso. Se você falar de uma espiritualidade inclusiva, inclusivista, genérica, as pessoas vão aceitar e vão achar até mesmo virtuoso. Mas o que Paulo está dizendo é que o Evangelho, ele é esta loucura que atrai tanta rejeição. Veja, meus irmãos, Paulo aqui ele deixa claro que esta mensagem específica sobre Cristo morto, crucificado e ressurreto, uma mensagem que expõe o nosso pecado, uma mensagem que anuncia a graça soberana de Deus, isso atrai rejeição. Mas Paulo, porém, não oferece
um simples apelo à coragem. Oh, sejam corajosos, sejam bravos pelo Evangelho. Veja que ele apresenta razões sólidas para você não se envergonhar. Ele sustenta motivos bastante sólidos para que seja uma coragem fundamentada. Não uma coragem louca qualquer, fanática. Veja, coragens pequenas, baseadas na tradição, baseadas na cultura ou na utilidade da fé, elas desmoronariam facilmente. Elas seriam facilmente demolidas pelos nossos opositores. Mas Paulo ele nos dá 4 razões aqui do tamanho de Deus. Razões sólidas para não nos envergonharmos do Evangelho. E é isso que nos leva ao nosso segundo ponto, na segunda parte do verso 16. Ele apresenta aqui 4 razões para você não se envergonhar do Evangelho. A primeira, o Evangelho é o poder de Deus. Veja, Paulo não diz apenas que o Evangelho fala do poder de Deus, mas que ele é o poder de Deus. A palavra é dunamis, e ela indica que quando o Evangelho é anunciado, o próprio Deus age por meio dele. Queridos, a pregação não é uma palestra sobre Deus. É Deus, pelo seu Espírito, tratando com almas, meus irmãos. Veja, algumas palavras humanas, elas já são capazes de gerar convencimento e transformação. Quantos pensamentos bons você pode produzir com palavras humanas, com boa sabedoria humana? Mas nós estamos falando aqui de algo que é muito maior, muito mais poderoso, infinitamente mais poderoso e mais transformador. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus que não volta vazia. Olha, se você já ouviu o Evangelho muitas vezes, e nós aqui ouvimos, nós sabemos o quanto o Evangelho veio com poder e mudou os nossos corações tantas vezes. Tantas vezes. E foi essa convicção aqui que levou Paulo a Roma. Ele sabia que ele carregava uma mensagem poderosíssima. Uma mensagem que nenhum filósofo, que nenhum imperador, ou mesmo um império inteiro poderia vencer. Então, a vergonha que sempre nasce da incredulidade quanto ao poder da mensagem, Paulo está dizendo, olha, a primeira razão para você afastar a vergonha é que o Evangelho é o poder de Deus. Por que nós não tiramos as crianças aqui, queridos? Porque nós sabemos que o que elas estão ouvindo não é uma palestra, não é uma aula, mas a exposição viva e poderosa do poder de Deus que muda pensamentos, muda os corações, muda afeições, muda vontades. Esse é o primeiro motivo. A segunda razão que Paulo aponta para não se envergonhar é que o poder de Deus é para a salvação. Em Romanos, queridos, salvação é ser livrado da ira santa de Deus pelo poder do sangue de Cristo. O maior problema do homem, queridos, não é social, não é econômico ou psicológico, mas o problema maior do homem é espiritual. É o pecado diante de Deus que o afasta de Deus. Essa salvação aqui, ela alcança todas as dimensões da vida. Porque ela nos livra da culpa com a justificação. Porque ela restaura o relacionamento com Deus através de reconciliação e adoção. Porque ela quebra o domínio do pecado com a santificação. E por fim, porque ela remove a própria presença auto-idólatra, egocêntrica que moveu o primeiro pecado de nossos pais com a glorificação. Ciência, educação, riqueza podem aliviar muitos males. Mas só o Evangelho salva pecadores. E esta é a segunda razão do porquê não devemos nos envergonhar do Evangelho. A terceira razão é porque, além de ser o poder de Deus para salvar, meus irmãos, é para salvar todo aquele que crê.
Aqui é incrível que o evangelho ele é oferecido a todos, mas ele é eficaz apenas em todo aquele que crê. Veja, queridos, a fé não é um mero conhecimento, não é uma simples concordância. Veja, queridos, a fé é confiar inteiramente em Cristo, é descansar de todo o peso na alma sendo colocado sobre Ele. E a expressão que é colocada por Paulo aqui é que todo aquele que escancara aqui, meus irmãos, para nós, a porta da graça para o mundo. O Evangelho está posto a todos, no sentido de que não há distinção. Não há distinção de origem, de condição, de passado ou de posição social. Veja, meus queridos, absolutamente não há distinção. O pior pecador e, ao mesmo tempo, o mais respeitável cidadão, eles entram aqui pela mesma porta. A fé em Cristo. A fé, a confiança em Cristo. A única coisa que exclui alguém é a incredulidade. Então a pergunta do texto não é quem você era, como você chega até aqui, se você era muito bom ou não, se você era respeitável ou não. A pergunta é, você crê? E isso, queridos, é absolutamente a verdadeira inclusão. E neste aspecto o Evangelho é totalmente, absolutamente inclusivo. Porque não importa a raça, não importa a língua, não importa a origem, não importa o tamanho e a extensão do estrago do pecado na sua vida. O Evangelho é para todo aquele que crê. Você crê? Veja, mas Paulo também aponta uma quarta razão. Ele diz, primeiro do judeu e também do grego. Veja que o Evangelho, ele veio primeiro aos judeus, porque a eles foram confiadas as promessas e deles nasceu o Messias. Mas a graça não termina para eles. A graça não termina ali, porque aqui Paulo diz também que ela alcança os judeus. E diante de Deus, meus irmãos, judeus e gentios, eles são igualmente pecadores, mas eles são salvos pelo mesmo caminho. Portanto, o que Paulo está colocando nesta quarta razão é que você não precisa se envergonhar do Evangelho, porque há um só Evangelho. Há um só Evangelho para todas as nações, línguas, classes e culturas. De maneira que não é necessário um evangelho para Manhattan e um outro evangelho para os africanos que vivem nas estepes, nas savanas. O mesmo evangelho é pregado a todos, absolutamente a todos os tipos de pessoas. Não existe um evangelho para ricos ou pobres, para sábios e outro para simples. Há um só Senhor, uma só fé, uma só porta. E envergonhar-se dessa mensagem seria equivalente a envergonhar-se do sol ao meio-dia. Você envergonhar-se de absolutamente algo inevitável. Meus irmãos, agora permanece a grande pergunta: como o Evangelho salva? Como uma mensagem pode justificar um pecador? E então Paulo leva-nos ao nosso terceiro ponto, que está no verso 17, que nos conduz o que podemos chamar de o coração da carta aos Romanos. Podemos chamar de o coração da reforma protestante e podemos dizer ser o coração do próprio Evangelho. Veja, no verso 17, nós temos aqui a grande revelação, a justiça de Deus de fé em fé, colocada pelo apóstolo Paulo como de fato aquilo que salva aqueles que são alcançados pelo Evangelho. Agora, em primeiro lugar, Paulo ele fala que algo é revelado. Ele fala do grande desvelamento aqui. Ele diz, a justiça de Deus se revela no Evangelho. O verbo grego aqui é apocalipto.
significa revelar, significa tirar o véu, abrir uma cortina e fazer com que se veja. E é interessante porque está no presente. Isso significa, meus irmãos, que está presente sempre que o Evangelho é pregado. Sempre que o Evangelho é pregado, Deus continua revelando a sua justiça. Não foi um evento que aconteceu no passado, e é por isso que é um evento que é realizado, acontecido no presente. Da mesma maneira que aconteceu no passado, antes de Paulo, para a salvação de Abraão, de Isaac, de Jacó, de todos eles. Como observou Warfield, o Antigo Testamento era um cômodo ricamente mobiliado, mas iluminados apenas por meia luz. Mas com a morte e a ressurreição de Cristo, a luz foi acesa. Nada foi acrescentado. Tudo passou a ser visto com clareza. E, queridos, no centro dessa revelação está a justiça de Deus. E é isso que começa a ser explicado aqui, mostrado por Paulo. Então, o que é revelado? A justiça de Deus. E esta é uma das expressões mais importantes da carta aos Romanos. Ela pode ser entendida de três maneiras. Como um atributo, como Deus é, Ele é justiça. É uma das expressões da sua perfeição. Mas também pode ser entendido como uma atividade, o que Deus faz. E também como dádiva, o que Deus concede. Veja, Deus é perfeitamente justo e Ele também age de maneira justa na história. Tudo isso está implícito aqui. Ambas são verdades bíblicas. Mas aqui no verso 17, Paulo ele destaca sobretudo um desses aspectos. A justiça que Deus dá. Meus irmãos, o texto liga este fato inseparavelmente à fé. Ou seja, ela é recebida por quem crê. A justiça de Deus, ela se torna algo próprio para aquele que crê no Senhor Jesus. E o próprio livro aqui, ele vai confirmar essa interpretação em textos adiante. Em Romanos 3, Paulo fala da justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Em Romanos 4, mostra que Abraão foi justificado pela fé. Em Romanos 10, contrasta a justiça própria com a justiça que vem de Deus. O mesmo ensino aparece em 2 Coríntios 5, 21 e Filipenses 3, 9. Então, é a justiça de Deus que nos é revelada aqui. E há uma conclusão muito clara para nós, queridos. A justiça de Deus, ela é, acima de tudo, a justiça que vem de Deus como dádiva àqueles que confiam em Jesus, àqueles que creem em Jesus. Deus, ele concede ao pecador que crê a perfeita justiça de Cristo, dando-lhe um novo estado, uma nova posição diante do tribunal, do seu próprio tribunal santo. Como nós consolidamos isso na nossa fé? A confissão de fé de Westminster, ela resume esse ensino dizendo o seguinte, prestem atenção. Deus justifica gratuitamente os que chama, não por qualquer obra neles, mas imputando-lhes a obediência e a satisfação de Cristo, recebidas somente pela fé, que é dom de Deus. Meus irmãos, percebam a glória nisso tudo aqui. Veja, o Evangelho ele não diz, eis o padrão, agora alcance-o. Não é isso que o Evangelho faz. Nós não somos chamados para ser pessoas justas, pessoas perfeitas, por nossas próprias obras. A lei ela já fazia isso e apenas nos condenava. O Evangelho anuncia algo infinitamente melhor. Veja, meus irmãos, o juiz, ele veste o réu com a sua própria justiça. Isso é gloriosamente encantador, isso é gloriosamente maravilhoso.
o que Deus exige aqui, Deus mesmo concede em Cristo. O William Plummer, ele diz que no Evangelho Deus permanece perfeitamente justo e ao mesmo tempo justifica o ímpio que crê. E ele arremata e diz que se o Evangelho apenas revelasse a justiça que Deus é, nós tremeríamos. Nós seríamos tomados por terror, seríamos apenas aterrorizados. Agora, porque revela a justiça que Deus dá, é que nós cantamos e que nós louvamos e dizemos: ó Senhor, que grande salvação! Ó Senhor, que grande Salvador que nos resgatou! Meus irmãos, são realmente coisas incríveis que nós estamos encontrando aqui. Agora Paulo, ele deixa muito claro para nós que como é recebido aqui aquilo que nos é revelado aqui, ou seja, a justiça de Deus. E ele continua no versículo dizendo de fé em fé. A expressão de fé em fé enfatiza que a justiça de Deus é recebida somente pela fé. Mas é num sentido ainda mais abrangente. Porque é somente pela fé do começo ao fim. Fé na entrada, fé no caminho e fé na chegada. Nada, absolutamente nada de obras no alicerce. Nada, absolutamente nada de obras nas paredes. Absolutamente nada de obras no telhado. Fé do começo ao fim. É esse o Evangelho de Deus. É esse o Evangelho de que Paulo não se envergonha. Meus irmãos, Paulo está dizendo: olha, onde há fé verdadeira, a justiça de Deus é concedida, queridos. Nenhum pecador estendeu a mão vazia a Cristo e a recolheu vazia. Esta é uma das certezas gloriosas do Evangelho. A de que todo aquele que crê, todo aquele que confia em Jesus, todo aquele que estende suas mãos vazias a Jesus, simplesmente não as recolhe vazias, mas recebe da parte de Deus a própria justiça para a salvação. E Paulo, para nos deixar claro, ele faz uso da Escritura aqui. Para não deixar dúvidas, ele faz uso das Escrituras. Paulo, ele usa a confirmação das Escrituras ao usar aqui neste versículo a expressão: o justo viverá por fé. Paulo, ele confirma a sua tese usando Abacuque capítulo 2, versículo 4. Ali, meus irmãos, o profeta, em meio à ameaça da Babilônia, ele recebe o ensino da parte de Deus de que o justo viverá confiando em suas promessas. Não era uma fé confortável, mas uma fé que permanecia firme quando tudo, absolutamente tudo, parecia ruir. E é assim também hoje. Talvez você não possa evitar os seus babilônios de hoje, a enfermidade, a perda, a crise ou o desemprego. Mas você pode viver apoiado pela fé na justiça que Deus dá. E é neste buscar do Antigo Testamento, da própria Escritura, que Paulo aqui, ele anima, ele encoraja, ele consola os nossos corações. De que essa é a maneira do crente viver. Esta é a maneira pela qual nós recebemos esta justiça de Deus, não apenas no momento, mas em toda a extensão do que vivemos. Veja, o justo não apenas entra pela fé, ele vive pela fé. E ele vive pela fé todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites, até o fim. E duas ilustrações iluminam-nos aqui, ajudam-nos aqui. O Donald Grey Barnhouse, ele dizia que muitos imaginam fazer um acordo com Deus. Apresentar parte da própria justiça
onde ele foi capaz de fazer e deixar que Cristo completasse o restante. Mas Deus não faz acordos, diz Donald Grey Barnhouse. A sua exigência é de perfeição absoluta. Veja, queridos, o criminoso, ele precisa abandonar os seus 20%. Mas também o homem moral precisa renunciar aos seus 80%. Porque nenhuma destas coisas irão ser capazes de agradar a Deus. E elas não são feitas para completarem o que Cristo fez. Ou a justiça é totalmente de Cristo, ou não há justiça alguma. Veja, 100% de Cristo ou nada. É isso que está sendo anunciado aqui. Veja, essa é a boa notícia do Evangelho, meus irmãos. A justiça ela não é conquistada, ela é recebida. O pecador traz apenas uma coisa diante de Deus: a mão vazia da fé. E é com as mãos vazias, estendidas para 100% da justiça que Cristo oferece, que as pessoas conhecem a salvação, que as pessoas recebem a salvação. Veja, algumas aplicações importantes para nós aqui. Em primeiro lugar, não se envergonhe do Evangelho. Se envergonhe de seus pecados, nunca do Evangelho. Cultive a vergonha santa que conduz ao arrependimento, mas rejeite a vergonha de confessar a Cristo diante do mundo. Quem confia no poder do Evangelho não teme a opinião dos homens. Lembre-se, quem se envergonha de Cristo será rejeitado por ele. Mas Cristo não se envergonha de chamar os seus de irmãos. Em segundo lugar, renuncie a toda justiça própria e descanse somente na justiça de Cristo. Autojustiça, meus irmãos, é coisa triste. É simplesmente distanciamento do Evangelho. Se sua esperança diante de Deus está nas suas obras, na sua religiosidade ou no seu esforço, abandone agora mesmo tudo isso. Deus não faz acordos. Receba pela fé os 100% da justiça de Cristo. Pare de procurar dentro de si a justiça que Deus já lhe deu em Cristo. Terceiro lugar, creia. E creia hoje. Veja, o Evangelho ordena apenas uma coisa: creia. Creia agora mesmo, não espere melhorar primeiro. Não espere você dar jeito nas coisas. Confie em Jesus, se renda a Ele, creia nele. Estenda a mão vazia da fé e receba a justiça de Deus. Queridos, em quarto lugar, anuncie o Evangelho a todos. Se a salvação é para todo aquele que crê, ninguém está fora do alcance da nossa evangelização. Absolutamente ninguém. O poder, ele não está no mensageiro, mas na mensagem. Não é você que vai consertar as pessoas, não é você que vai dar jeito nas pessoas. O Evangelho poderosamente as transformará. E para comunicá-lo, você não precisa ser brilhante. Basta que você seja fiel. Em quinto lugar, viva pela fé quando os babilônios chegarem. O justo não vive pela fé apenas nos dias tranquilos. Vindo, queridos, a enfermidade, o luto ou a aflição, continue confiando naquele que já lhe deu o maior de todos os dons, a justiça de Cristo. E com esse presente nos dado, nós podemos descansar nas demais promessas, porque todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Viva pela fé. Concluindo, queridos, como eu pedi para que vocês guardassem, eu volto a Joseph Olszewski. Aquele rapaz que esperava ter o melhor fim de semana de sua vida, e que disse que o melhor final de semana da sua vida foi estragado por uma oração. Como eu disse, esse homem se converteu, cresceu nas Escrituras, esse homem cresceu na fé.
ele encheu-se do zelo dos novos convertidos. E no início de 1943, ele apresentou-se como voluntário num navio, um navio varredor de Minas rumo à Islândia, em águas de guerra. Poucos dias depois de zarpar de Nova York, um torpedo alemão atingiu o navio de Joseph Ozelski. No frio do Atlântico Norte, ele entrou na presença do Senhor como alguém que havia crido. E ali, em sua igreja, houve luto, mas ao mesmo tempo houve alegria pela sua salvação. E naquela velha igreja de Boston, até hoje, há uma pequena placa de bronze com o seu nome e a data, 3 de fevereiro de 1943. Agora nós precisamos pensar nessa história e responder no nosso coração. Naquela sexta-feira em Boston, o que Joseph precisava mais? Do melhor final de semana da sua vida ou da justiça de Deus? Ele não sabia que lhe restavam poucos meses, queridos. Ele não sabia. Nós também não sabemos o que nos resta. Não sabemos como será a nossa vida amanhã, semana que vem, daqui a um mês. Veja, e é por isso que estas duas sentenças de Paulo, elas são as mais importantes do mundo. Porque um dia de toda vaidade se calará. Toda justiça própria se desmanchará como neblina ao sol. E só restará de pé a pergunta diante do tribunal do Senhor: você está vestido da justiça que é sua ou da justiça que é de Deus? O Evangelho, meus irmãos, é o poder de Deus. É o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E ele salvou, queridos, um perseguidor chamado Saulo. Ele salvou um monge desesperado chamado Martinho Lutero. Salvou um marinheiro que queria ser boêmio, chamado Joseph. E salvou muitos de nós que estamos aqui. Veja, não há vida tão arruinada que o Evangelho não alcance. Nem vida tão respeitável que dele não precise. Este é o poder de Deus, que é a necessidade maior de todo ser humano. E é para todo aquele que crê do princípio ao fim pela fé. Veja, portanto, diante de tudo isso, Paulo está dizendo a mim e a você nesta noite: não nos envergonhemos dele. Apropriemo-nos dele. Descansemos nele. Proclamemo-lo e nele nos gloriemos. Até o dia em que a fé se tornar vista e vivermos para sempre da justiça que nos foi dada de presente. Queridos, que Deus os abençoe e que não nos envergonhemos do Evangelho de Cristo.